Olá, graça e paz. Estamos de volta para continuar falando sobre coisas espirituais. Você sabe que é inevitável. O ser humano precisa de Deus. É inevitável você achar que não preciso de Deus, a minha vida é boa do jeito que é, eu sei fazer as coisas todas sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda. Isso é um equívoco. Em primeiro lugar, existe uma parte dentro de nós que só o Espírito Santo de Deus pode preencher. É aquela parte que, quando não é preenchida por Deus, a pessoa pode ter tudo. Pode ter finanças, pode ser abastado nas finanças, pode ter uma família enorme, pode ter bens, pode ter carreira promissora, mas há sempre um vazio interior. Porque este lugar, esta lacuna, só Deus pode preencher. Então, nesta hora, nós estamos aqui no programa Evangélico Cristão, você sabe disso, está em sintonia conosco, porque você ama esta palavra da graça de Deus. Eu quero agradecer a você pela sua, digamos assim, assiduidade à nossa programação. Você está sempre sintonizado, porque Deus usa as nossas vidas. Nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus, para que você seja uma pessoa melhor, mais feliz, a cada dia crescendo, deixando para trás aquilo que não é importante, se fixando e se focando naquilo que realmente tem importância na vida. Você sabe que todo ser humano tem coisas boas e coisas não tão boas assim. Todos os seres humanos, todos nós. Mas é muito importante nós aprendermos na palavra que nós temos que trazer às nossas memórias aquilo que nos traz esperança. As coisas que habitam em nós, devem habitar, são as coisas boas, agradáveis, perfeitas. Isso é um ensinamento para que nós possamos guardar das outras pessoas e as pessoas guardarem de nós o que é bom. Porque aquilo que é menos bom, todo mundo também tem. Isso traz para você e para mim uma paciência de viver em sociedade. Antes de atirar pedras, antes de julgar as pessoas, você cresce dizendo, se eu tivesse naquele lugar, naquela situação, será que eu não faria a mesma coisa? Você começa a entender que a vida, ela é mais simples, menos complicada e mais fácil de viver quando Deus interage na nossa convivência. Ele nos mostra aquelas coisas, porque existem ciladas do adversário espiritual. Você sabe que a Bíblia diz que Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Mas existe uma luta diária entre a carne e o espírito. É uma luta diária. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas têm que ser manifestas através das nossas vidas, logo através da carne. Mas se eu vivo uma vida somente voltada para a minha carne, para os desejos, para as coisas que acontecem só nessa esfera material, eu me perco. Eu não me torno uma pessoa feliz. A esfera de vida, ela é muito maior. Quando Deus está no meio das nossas atitudes, das nossas vidas, no nosso dia a dia, as oportunidades de acertarmos e termos uma vida mais equilibrada e feliz são imensas. Por quê? Porque nós aprendemos. Primeiro, o que é pecado, o que é errado. Porque hoje em dia vive-se uma política de que eu posso tudo. O que eu optar, se eu opto pelo erro e quero transformá-lo em acerto, ele é acerto na minha vida. Se eu opto por aquilo que não é tão bom, isso... Não. Bom é bom, mal é mal. O que é bem é bem. O que é mal é mal. Né? Mal pode ser com U ou mal com L. É mal. Mal de bom e mal de bem. É mal. O que é bom é bom. A Bíblia diz que quando o ser humano ele pega a vontade de Deus, as diretrizes de Deus, que são boas, agradáveis e perfeitas, e agem de forma equivocada, e dizem, não, mas o que Deus falou que é mal, eu acho que é bom e eu vou fazer. Isso se chama iniquidade. Iniquidade é quando você pega a vontade de Deus. Quando Deus diz, não faça dessa forma, e você diz, eu vou fazer desta forma, e eu faço tantas as vezes que eu acho que é bom. Isso é iniquidade. Iniquidade é quando você torna
Por exemplo, o que Deus diz que é pecado, você diz, não, não é pecado, é bom, eu posso fazer. Isso em todas as esferas da vida, todas as esferas. E nós vamos ao altar, porque no culto Chail, que é o culto do nosso ministério feminino, uma vez por mês, na nossa catedral, toda quarta-feira após a ceia, às 15 horas, nós estamos reunidos. E você vai ouvir Deus falar ao seu coração. A Bíblia diz que o pecado não pode ter domínio sobre a vida dos filhos de Deus. Nós somos pecadores. Paulo diz que esse corpo para nada aproveita. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. As coisas que se processam dentro desse turbilhão chamado ser humano, às vezes tendem ao mal, tendem ao erro, tendem ao equívoco. E quando isso não acontece? Quando Deus nos orienta a ir e não fazer mais dessa forma. Vamos ao altar e eu volto. O pecado não terá domínio sobre nós. Já cedia. Abra sua Bíblia em Romanos 6, 10. Diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pecado. O que é pecado? O que é ser um pecador? Pecado é isso mesmo, Celinha. Pecado é qualquer ato, sentimento, pensamento ou atitude que vai contra a palavra e os desígnios de Deus. A Bíblia deixa claro que todos nós, todos pecaram. Em Romanos 3, 23 diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância. Quer dizer que Deus é bem tolerante conosco. Diga amém por isso. Diga glória a Deus por isso. Porque nós, muitas vezes, não temos tolerância com as pessoas que pecam. Mas a Bíblia diz que Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. O Senhor, nosso apóstolo, começou uma série sobre a doutrina da graça de Deus com o livro de Gálatas. E nós temos sido ricamente abençoados por esta palavra libertadora. E muitas pessoas me dizem, mas e o pecado na graça? Eu vou deixar de ser pecador? A Bíblia diz, nós acabamos de ler, que todos pecaram. Mas que na graça de Deus nós somos justificados, purificados. O Senhor, então quando eu cometo um pecado, eu anulo? Não, você não anula. Quando comete acidentalmente um pecado. Porque nós acabamos de ver Paulo dizendo à igreja dos Romanos, o pecado não terá domínio sobre vós. Até aquelas pessoas que estão agora dizendo, eu não tenho pecado nenhum. Mentiroso, tem pecado sim. Acabou de pecar. É verdade, quem riu essa risada boa aí? Todos nós pecamos em algum momento. Mas a graça do Senhor nos dá uma responsabilidade muito grande, Maria. Por que eu vou viver pecando se Jesus verteu o sangue na cruz para me purificar?
Por que eu vou trair o meu Deus? Por causa do meu prazer? Porque o pecado é prazeroso. Se o pecado não fosse bom, ninguém faria, pois não? Não é verdade? Em 1 de João 2:1 diz assim a palavra do Senhor: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que o quê, gente? Para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, levanta sua mão e lê comigo. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Próximo versículo, glória a Jesus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse mundo nós sabemos que é o mundo ecumênico, que é o mundo da salvação. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos, versículo 4, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Próximo versículo diz, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, diga, eu guardo a palavra do Senhor. Nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Em você tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. O versículo 6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 de João ainda, versículo 3, diz a palavra do Senhor 3:7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Pode falar o nome dele. A gente pode falar o nome dele, não pode convidar ele para a nossa casa, não pode cear com ele, não pode oferecer um cafezinho, não pode. Não tem lugar na nossa vida para o diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, na nossa vida, quando Jesus, catargeu, aprisionou o valente, o mais valente aprisionou o valente, ele deixou claro que você pode resistir, sim, ao pecado. Você e eu, nós podemos resistir ao pecado. Ele veio para destruir as obras do diabo. O diabo vive... O que é pecado? Nós falamos no início. Pecado é você desobedecer à vontade de Deus. O diabo foi posto com um grande pecado. Por que ele foi expulso do céu? Um anjo de luz, Lúcifer, que tratava da beleza, da harmonia, da música, pela soberba. O pecado, ele decaiu. Mas nós não temos parte com ele. Ele não entra na nossa casa. Ele não assiste os programas que assistimos. Ele não fala do jeito que falamos, porque nós somos propriedades exclusivas de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática. Em nenhum momento eu disse que todos nós aqui somos sem pecados. Não. A Bíblia não nos engana, Marcela, a Bíblia é claríssima. Ele diz que todos pecaram, foram destituídos, mas que Deus, na sua forma de filho, verteu o sangue para que fôssemos perdoados, prendeu o dono dos pecados, que é o Satanás, aprisionou, e ele não pode viver mais na nossa vida o pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Diga, eu tenho a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Versículo 10 diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Eu quero abrir um parêntese aqui. Eu estava conversando com a bispa Ana Caroline, com o apóstolo, antes de nós descermos. Existem pessoas que são crentes. Atenção, Paulo estava escrevendo aqui, é João que está falando. Nós lemos anteriormente, Paulo escrevendo na igreja dos Romanos, há crentes. O pecado, ele pode ser um acidente na nossa vida, Marisa, mas ele não pode ser uma prática.
Sabe quando você vai... O que é um acidente? Quando a gente fala em acidente, a gente lembra logo um acidente de carro, né? Qualquer acidente é um acidente. Se eu derrubar esse copo, a água vai ao chão, é um acidente. É alguma coisa que acontece sem você esperar. Pode acontecer o pecado na vida do crente. Agora, viver na prática do pecado não é uma característica de filhos de Deus. É uma característica dos filhos da perdição. Então, quer dizer que o cristão peca? Sim, o cristão peca. Logo, ele se arrepende do pecado e ele abandona o erro e segue em frente, porque Jesus o justificou pelo seu sangue. Eu estou dizendo que é não viver na prática. Nós temos todos os dias uma luta espiritual. É carne contra o espírito. Há quem diga que é assim, nesse ombro tem um bem e esse tem o mal. E você vai alimentando. Dá um pouquinho de milkshake para cá, dá uma pizza e vai dando. Dá salada de frutas. Quem você alimentar mais vai ficar mais poderoso na sua vida. Se você alimentar a sua carne e os seus prazeres, vai ser forte. Mas nós não estamos aqui, como eu falei no início. Amados, isso aqui é uma passagem. Nós estávamos conversando antes de descer. Tem crentes em Jesus que há 20 anos têm a mesma cabeça dura. É verdade, Marisa. Tem crentes que continuam criando intrigas, porque o mais importante, gente, o mais importante, diz a palavra do Senhor, é nós termos paz com todos. Não pode você, que antigamente xingava o vizinho. Quando nós nos convertemos, você vai entender isso. Quando nós nos convertemos, quando nós recebemos a Jesus, o confessamos, e na lei a gente aceitava, né? Eu fui batizada nas águas, porque eu não sabia que a graça do Senhor me bastava. Bispa, se hoje você recebesse Jesus, você ia passar nas águas? Não, porque a Bíblia diz que foi um único sacrifício para sempre. Jesus foi batizado e não tinha um pecado. Ele cumpriu toda uma designação para que hoje você e eu fôssemos livres. A tradição batiza em águas, não sabe nem por que faz, porque é bonito. Não, aquilo é apenas tradição. Você já sabe disso porque você é experimentado em Deus. Muitas pessoas que tinham há anos atrás um comportamento de inflexibilidade, de dureza, de maltrato, continuam exatamente iguais. Quando nós nos convertemos, como eu estava falando, eu vou dar um exemplo. Sabe o profissional que tira sangue? Quem aqui já tirou sangue na veia? Isso não é de Deus, não. Nunca vi uma coisa ser tão temida como uma agulha na mão de alguém, não é verdade? É verdade. Se alguém aqui levantar a mão dizendo que gosta de tirar sangue, eu vou agarrar e vou dar um beijo. Você, Eliana, que furou um monte de gente, nossa enfermeira, nossa amada enfermeira do INCA, deve ter furado muita gente para o bem, claro, né? Mas vamos lá, vamos pensar num crente da graça, que está convertido há muito tempo, que já ouve a palavra todos os dias. Se converteu há anos atrás. É como um profissional que se especializou em tirar sangue. Quando você chega num lugar que tem uma pessoa novinha e vem tirar seu sangue, o que você faz? O que você pensa? Ai, meu Jesus, é agora. Não é verdade, Bispa Rosa? A pessoa é recém-formada, né? Tem qualificação, senão não estaria ali. Mas ela começa a pegar a sua veia e diz assim, não vai doer nada. Descartável, tá vendo? Mostra, né? Descartável, nunca foi aberto, higienização, e você está congelado, né? A pessoa enfia aqui, enfia ali, e não tem, parece que você não tem sangue. Como é que é? A veia é bailarina, vive dançando, não é? Não. É a mão da pessoa, né? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, e não consegue pegar, até que a pessoa desmaia, né? Desmaia, chama alguém para socorrer. Quando uma pessoa experiente
na profissão da coleta de sangue. Você dá o braço, ela bota o dedo, diz, essa é a melhor veia, enfia na hora e você, já acabou? Não é verdade? O crente recém-convertido, que fica bailarinando lá, procurando a veia, e o crente experiente na graça, que sabe que é aqui, que sabe a anatomia das veias, todo o sistema circulatório que passa ali naquele segmento que vai ser pulsionado. Deu para entender? Quando nós somos recém-convertidos, a gente vem de pecado, gente. A gente estava morto em pecados e delitos. Só que quando nós nos convertemos e começamos a nos alimentar com a palavra, nós começamos a entender que pecado é pecado, que meu Deus, que o nosso Deus não merece que nós pequemos. Esta é a, digamos assim, eu acho que é a classe da graça de Deus. Porque você sabe que o seu jejum, que o meu jejum, que a minha vigília não vai mudar isso. Porque contra carne e sangue não é a nossa luta. A nossa luta é contra o principado e potestade que atua nessa carne. Então, se eu fizer morrer essa natureza carnal, o pecado não tem domínio sobre mim. Você está entendendo? Quando vocês forem tirar sangue, vocês vão lembrar da bispa falando, é experiente na graça ou não? Você é experimentado para pegar na primeira que aquilo é pecado que você tem que se desviar. A bispa, mas é mais forte que eu. Mentira. Se a Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre você e você anda em pecado é porque você quer. Deus disciplina, corrige e açoita o que ama. Então não adianta eu pecar e depois fazer jejum. Não adianta, gente. Abster-se de comer não vai fazer você ficar mais santo. Quando se torna constante e normal pecar, sem sentir culpa, isso se chama o quê? Iniquidade. Pode botar a iniquidade, por favor, Joás? O que é o ministério da iniquidade? Iniquidade é você tornar o que é pecado, tornar normal o que é pecado. Não sentir culpa pelo pecado cometido, de tanto que uma pessoa comete o mesmo pecado ou uma coisa errada, ela não se arrepende, ela não consegue se arrepender, pois já acha que é e aquilo faz. Isso é absolutamente normal. Minha bispa, todo mundo paquera o marido de todo mundo? Todo mundo paquera a esposa de todo mundo? Todo mundo rouba o caixa onde trabalha? Todo mundo, você não é todo mundo, você é de Deus. Não é normal. É para quem é perdido, quem já está perdido, mas para quem é filho de Deus. Se o pecado não tem domínio, então quer dizer que eu não tenho desculpa? Não tem desculpa, tem que dizer não. Mas o pecado é uma coisa mais forte, que eu não é mais forte que nós. Ele não tem domínio sobre nós. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Jesus não merece que nós vivamos em pecado. Em 1 de João 1,5 diz assim a palavra do Senhor: o pecado não terá domínio sobre nós. Bem, estamos de volta. Você acabou de ouvir parte desta pregação que foi ministrada no Ministério Chail aqui no Rio de Janeiro, na nossa sede. Se você quer ouvir na íntegra essa mensagem, entre no nosso canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal. Ativa lá o sininho, todas as vezes que o nosso bispo colocar algum material novo, você será avisado. Se você quiser, entre no Facebook, todas as mídias nossas e assista na íntegra essa mensagem. Ou, na próxima semana estaremos de volta. Eu desejo que você viva sob o manto de Deus, não sob a pressão do pecado. Porque a Bíblia garante que o pecado não terá domínio sobre os filhos de Deus. Meu nome pessoal, em nome do meu amado e querido marido apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo dias felizes, livres do mal e abençoados. Graça e paz.